Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do IDA Dev Eficiente. Vocês agora estão pegando o meu período de transição de cenário. Cenário? Como assim? Então, vocês estão me deixando sonhar, né? Aí aqui em casa a gente bolou agora aqui esse fundo um pouco mais abstrato e tal, né? Pra ver se meus vídeos vão ficando cada vez menos toscos pra vocês. Mas enfim, né? Qual que é o tema de hoje? Hoje você está na playlist onde a gente fica debugando, né, inspecionando as tecnologias, né, que a gente utiliza no dia a dia. Estamos nesse momento na jornada do Spring, mas eu estou achando que eu vou ter que criar mais vídeos nessa playlist, né, na terça-feira no caso, porque são muitas tecnologias. Mas enfim, vamos falar do Spring, né? A gente primeiro, né, no primeiro vídeo a gente falou sobre o Spring Boot, eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje a gente vai entender exatamente para que serve aquela annotation que chama Spring Boot Application. O que ela faz no nosso projeto, né? Quando você bota aquele Spring Boot Application e aí você cria um main naquela classe em geral e faz Spring Application.run e passa uma classe como argumento, o que acontece? É isso que a gente vai sacar no vídeo de hoje, né? A gente vai entender um pouco mais também, né, como funciona esse lance de autoconfiguração. Como assim você mete um jar e a coisa se autoconfigura? Então, né, fica comigo. Eu agora vou trocar, né, de você me ver para eu pegar o código para ir mostrando para você, né, o que acontece nos bastidores aí do Spring Boot, para que fique claro para você exatamente o que acontece quando você decide utilizar essa tecnologia e para você entender, putz, eu quero usar um projeto, esse projeto tem um starter, legal, né? Como é que isso funciona? Eu espero que hoje fique claro para você. Beleza? É isso. Já vamos trocar agora para você me ver programando. Segura aí. Então vamos lá, né? A gente agora está aqui com a aplicação baseada no Spring Boot e o objetivo é debugar um pouco, né? Essa annotation mágica aqui, Spring Boot Application, entender, né? O que ela implica, né? Quais são as consequências que ela traz para nossa aplicação e entender também um pouquinho, né, sobre esse lance da autoconfiguração que a gente fala tanto. Então aqui a gente tem uma aplicação Spring Boot funcionando, né? Se eu vier aqui no meu navegador, eu acessei aqui o endereço 8080 e funciona, beleza? Eu deixei aqui, né, o único starter que tem nela aqui que eu deixei foi o starter da web, beleza? Então, se a gente entra aqui, né, clica aqui e entra na annotation do Spring Boot Application, a gente tem algumas annotations aqui, né? Daqui para cima é tudo do Java padrão, né, sobre reflection, sobre até onde vai, né, o entendimento da annotation na hora que você vai executar um código via reflection. Aqui tem dizendo, por exemplo, que a annotation Spring Boot Application só pode ser aplicada em cima de uma classe. Os dados dela devem estar disponíveis, né, em runtime, óbvio, né, porque o Spring precisa ler isso daí, né? Por aí vai. A parte importante está aqui, beleza? Então, na primeira eu vou começar pela Spring Boot Configuration. Se você entra aqui na annotation Spring Boot Configuration, basicamente ela é uma configuration. E a annotation, né, a annotation configuration dentro do Spring é uma annotation justamente, é uma annotation semântica para demarcar que você tem uma classe que representa uma configuração no seu sistema. Se você entra na configuration, você vai ver que ela é um component. Só que ela é um component com semântica, né? Semântica de configuração, assim como você tem um component do repository, que é o component que indica que aquela classe vai ser um repositório seguindo as sugestões do DDD e por aí vai, né? Deveria ser assim pelo menos, enfim. Então você tem aqui um Spring Boot Configuration. Então qual que é a diferença entre você ter uma configuration e uma Spring Boot Configuration? É essa daqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essas annotations aqui, vou comentar a Spring Boot Configuration e vou comentar direto e vou jogá-las direto aqui. Você vai ver que, deixa eu só parar aqui o servidor, você vai ver que tudo vai funcionar normalmente aqui na aplicação, né? Vou rodar a aplicação aqui. Meu gato está tentando invadir o meu espaço de gravação aqui. Por favor, não invada. Deixa subir. Tá aqui subindo rapidinho, né? Calma aí, calma lá, beleza. Starter de taralá, subiu. Se eu rodo aqui, ó, o controller continua funcionando. E eu criei aqui, né? Opa, não aqui. Cadê aqui? Ó? Aqui vem a classezinha de teste, né? Quando você cria o projeto pelo starter.spring.io.
E essa classe está anotada com @springTest. E eu pedi a injeção de um teste component que eu criei aqui, né? E pedi para executar. Agora eu vou rodar esse teste aqui para você ver. Então eu vou rodar aqui, ó. Supostamente deveria rodar de boa. Então tá aqui, tá subindo aqui o que tem que subir. Em algum momento vai rodar aqui, isso tá subindo aqui uma aplicação Spring Boot e rodou aqui, ó, meu oi apareceu. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui na Spring Boot Configuration e vou comentar. Vou comentar e vou pedir para rodar o teste de novo. Então, ó, vou pedir para rodar o teste de novo. E aí aqui deu pau na hora de rodar, ó. Se você for olhar aqui, né, o motivo que deu erro, desculpa. O motivo que deu erro aqui, ó. Unable to find a Spring Boot configuration. You need to use context configuration or Spring Boot test, passando as classes que você quer indicar, né, que devam ser escaneadas. Então, qual que é a pegada aqui da Spring Boot configuration? Quando você coloca ela na sua aplicação, e em geral só deve ter uma, né? Na verdade, você só pode ter uma, pensando nos testes, por exemplo, né, e a recomendação do próprio Spring. Quando você roda o seu teste que está anotado com Spring Boot, que está anotado com Spring Boot Test, ele automaticamente procura pela classe anotada com Spring Boot Configuration para importar as configurações que tem naquela classe para executar, né, para subir um contexto igual na hora de você executar os seus testes. Essa é a magia, né, da Spring Boot Configuration. Então é para isso que ela serve aí, beleza? Então, Spring Boot Configuration meio que entendida, vamos para Enable Auto Configuration. Aqui é a que habilita a mágica da coisa, né? Então, quando você coloca vou só dar um exemplo aqui, vou só comentar essa Enable Auto Configuration e vou tentar subir o código aqui para vocês verem. Subir o projeto, né? Java Application. Vai subir aqui, né? Ou pelo menos eu acho que ele vai tentar subir. Beleza, deu uma lesadinha. Mas, ó, já deu pau na hora de subir, ó. Na hora que ele vai tentar subir, ele fala que não conseguiu startar o Servlet Web Server Application Context, porque ele não conseguiu achar a Servlet Web Server Factory Bin, né? Então essa é a magia da Enable Auto Configuration. A Enable Auto Configuration é a annotation que habilita que os jars, né, dos starters que você colocou na sua aplicação, né, que as classes que estão lá dentro se autoconfigurem. É para isso que serve justamente essa Enable Auto Configuration, né? Então você coloca aqui, né, você pode dar uns excludes. Por que você vai usar um exclude, né? De vez em quando você colocou o starter Spring Security, que vai se autoconfigurar, mas você só colocou o starter porque você quer pegar a parte do bcrypt, por exemplo, para fazer alguma coisa. Óbvio que você poderia botar só o bcrypt, né? Mas enfim, você pode pedir para excluir, né, a classe de autoconfiguração do Spring Security, por exemplo, ou qualquer outra que você queira. E pode ver aqui, ó, que ela dá um import no Auto Configuration Import Selector Class, que implementa zilhões de interfaces aqui e roda códigos de autoconfiguração para você, né? Acha aqui quais são os candidatos à autoconfiguração e por aí vai. Então, né, uma outra coisa que é legal, né, é a gente entender um pouco como funcionam essas classes de autoconfiguração. Eu separei aqui para você, né, a Web MVC Auto Configuration. O que é legal dessas classes, né? Elas usam um monte de annotations que é o conditional blá 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 blá. Então, por exemplo, essa annotation essa classe só vai ser executada se o projeto que a gente está rodando for um projeto do tipo servlet. Olha que interessante, né? Ela também só vai rodar se no class path do projeto tiver uma servlet, tiver uma dispatcher servlet, que é a classe lá do Spring MVC, tiver uma web MVC configurer aqui. E ela aqui, ó, conditional on missing bin. Então vamos ver aqui essa conditional on missing bin, né? O que ela fala aqui pra gente, né? Você sempre olhe o javadoc da classe. Então aqui é um conditional that only matches when no bins meeting the specified requirements. Então, né, se você olhar aqui, só rode quando você tiver faltando, né, a Web MVC Configuration Support. Só para olhar de novo, ó, the condition matches when no bin
perdão, tá aqui em cima, that only matches when no beans meeting the specified requirements are already contained in the bean factory. Beleza? Então, ninguém pode ter ainda carregado um Web MVC Configuration Support para essa daqui rodar. Ele configura aqui, né, uma precedência, né, que você pode definir aqui as ordenações, como que as classes vão ser, a ordenação do carregamento de cada um dos bins. Esse daqui já é um detalhe super interno, por exemplo, né? É difícil aqui agora a gente conseguir entender por que ela tem que ser highest precedence mais 10. Uma outra coisa que é legal, né? Só me configure depois, então só me configure depois de ter configurado a auto-configuration da dispatcher servlet, a auto-configuration da task execution e a auto-configuration, né, da validation. E aí você pode entrar aqui e vai ver, ó, a validation é que ela vai deixar pronta para configurar as validações baseadas na bin validation para você, ou seja, só execute a validation auto-configuration se tiver um executable validator aqui. E aí você vai desvendando, né, como é que essa coisa acontece. Por exemplo, né, eu tenho um projeto que eu ainda vou falar no canal, né, que eu preciso publicar no repositório central do Maven, que é o Spring Web Dev Flow, que eu abstraí diversos dos meus fluxos de programação na hora que eu estou construindo APIs para ficar mais fácil de fazer esse tipo de coisa no nosso projeto. E eu queria que ele fosse configurado automaticamente. Olha o que você pode fazer. Você vem aqui no class path, né, dentro da pasta metainf, cria um arquivo que chama spring.factories, adiciona uma chave que chama org spring boot autoconfigure.enable autoconfiguration, e aí você passa a sua classe aqui, ó. Então aqui eu passo a minha classe e digo que ela define já um binzinho aqui, ó, padrão, a classe de configuração que define um bin padrão para que a pessoa possa pedir injetado um form flow, né, no projeto dela sem precisar ficar anotando, ficar usando component scan e indicando que ela quer ler essa minha classe por padrão. Então, se você tiver uma lib na sua empresa que você queira um jar, né, que você queira distribuir, vamos supor, né, dentro da sua arquitetura de microserviços, algo do gênero, e você usa Spring Boot, e você quer que as classes desse jarzinho sejam autoconfiguradas nos projetos, basta que você crie a Spring Factory. Eu vou deixar na descrição do canal o link, né, para essa parte da documentação também, beleza? Então, para fechar, né, essa parte aqui, ele já bota aqui um component scan, né? Qual que é a beleza do component scan? Se você deixa, por exemplo, um component scan numa classe sem nada, ele automaticamente inspeciona todas as classes do pacote corrente e todas as classes dos pacotes que são filhos do corrente. Então, por isso que ele já declara um component scan aqui. E ele aqui declara umas exclusões aqui, né, que são coisas super específicas do Spring Boot, que eu não vou entrar em detalhe agora, não porque eu não quero, e sim porque eu tentei olhar o código e eu preciso entender mais o que está acontecendo aqui, beleza? Mas, enfim, né? Então, se você entende essas três, você já desvendou o Spring Boot Application. E aí, óbvio que, no geral, o que a gente faz é usar simplesmente aqui a annotation do Spring Boot Application, beleza? Então, por que eu quis trazer isso para você, né? Porque quanto mais você entende do ambiente que você está rodando o seu código, mais você é capaz de resolver os problemas que vão aparecer na sua frente em algum momento. Porque eles vão aparecer. Talvez demore, mas vai aparecer. E para fechar, né, eu queria só entrar aqui, né? Você vê aqui nessa classe Spring Application e chama o método run. O método run vem aqui e chama o outro método run, que vem aqui e instancia um objeto do tipo Spring Application, passando justamente como argumento a classe que você passou aqui, né? Não tem nada a ver essa execução com o fato de você estar numa classe que está anotada com Spring Boot Application. Eu poderia fazer, por exemplo, isso daqui. Ó. Eu tenho aqui uma outra classe que chama outro main. Poderia deixar ela anotada com Spring Boot Application. Comenta isso daqui e peço para rodar esse main. Ó, você vai ver uma coisa. Aqui, opa, né? E aqui eu venho e mando aqui outro main.class. Aí você vai vir aqui, ó, e vai passar, né, esse argumento. Deus queira que tudo funcione para eu não ter que editar esse vídeo. Ou ter que regravar, né, porque eu não sei editar.
Mas se você colocar aqui, ó, e... Ah, pera, calma aí que já tinha aqui um outro programa, eu deixei aqui rodando o outro na porta 8080, né? Agora eu vou rodar de novo. Calma aí, deixa ele rodar aqui rapidinho pra você. Só um segundinho, aquele segundinho da massa, né? Vem logo, Spring. Pam, pam. Ó, meio que já subiu, se eu vier aqui, ó, continuou funcionando. Então percebe que você poderia marcar uma outra classe com Spring Boot Application e ela startaria todo o processo de autoconfiguração padrão, né? Só que não é normal você fazer isso, né? O normal, o padrão é você pegar a classe que está anotada com Spring Boot Application, meter o main da massa aí e já rodar. Mas é legal entrar aqui nessa Spring Boot Application, ó. Percebe que aquele argumento que você passa aqui, ele vai chegar aqui na instanciação da Spring Application. E aqui roda o código, né? Boom! Ele faz aqui uma programação defensiva, né? Você não pode passar nulo, senão senão ele vai falar que o primary sources must not be null. E aí, ó, ele verifica se é uma aplicação web, percebe que esse código está hard-coded aqui no Spring Boot, beleza? Então ele verifica se é uma aplicação web, carrega as Spring Factories da vida aí, né? Carrega os listeners, ele tenta deduzir qual é a sua main application class, beleza? Porque quando ele deduz qual que é essa main application class, supostamente a classe de anotação vai estar lá, né? E olha que código bizarro, gente. Ele deduz a sua classe que tem um main em função da stack trace atual. Ele cata a stack trace, navega por cada elemento da stack trace e pega o primeiro que tem o main. Se tem o main, ele carrega essa classe. E aí, supostamente, essa classe vai ter, né, a annotation da Spring Boot Application. No nosso caso, quando a gente mudou ali, não tinha. Então, mas como a gente passou como argumento a outra, meio que funcionou. Beleza? Então, né, olha que bizarro esse código, né? Quando você vai navegando pelos internos do framework, você começa a achar uns códigos. Quando a gente acharia que alguém ia ficar navegando pela stack trace para achar o main? Jesus amado. Beleza? Por sinal, né? Então, se você, por sinal, tirar aqui a Spring Boot Application e rodar, vai dar uma zica aqui, eu acho, ó. Deixa eu rodar para ver o que vai acontecer. Vamos ver aqui, né? Tirei. Aqui. Vamos rodar. Boom! Já estourou o errão aqui, ó. Mesmo erro do outro, né? Porque a gente não tem um Spring Boot Application, não tem um Enable Auto Configuration, muito menos um Component Scan. Então ele não vai escanear nada nessa vida. Beleza? Então, né? A brincadeira aqui hoje era... Ops, eu comentei mais do que eu deveria aqui. A brincadeira era entender um pouco mais do que essa annotation fazia, né? Do que significa essas auto-configurations aí. Então agora você já sabe um pouco mais sobre isso, né? Quando você vai botando os starters, cada starter tem um auto-configuration que verifica o class path em busca de outras classes e por aí vai. Deixa eu ver aqui uma. Ó, catei aqui ó, uma Redis auto-configuration. E ele só roda se tiver uma Redis operation aqui, ó. E ele importa aqui uma JEDIS Connection Configuration, que é o driver do Redis para o Java, e uma Letut Connection Configuration. Só Jesus sabe o que é uma Letut aqui, beleza? Ah, um Redis Client, ele precisa de um Redis Client aqui, beleza? Então essa é a parte legal de você poder experimentar, de você poder estudar o que você está usando, né? Tirar um tempo para isso, para você poder entender, experimentar, e aí sim você evolui, você testa, estuda, testa, pega a sua teoria, coloca aqui, né? Esse é o jeito legal de você ir melhorando, beleza? Era isso que tinha para hoje. Muito obrigado por você ter visto o vídeo e falou!